a morte não são apenas falhas morais, né? Ou consequências biológicas. Na leitura que faremos hoje, eles são revelados como invasores cósmicos. Como reis tiranos, que subjugaram a humanidade e atuam como potências independentes. Quase como se tivessem vontade própria, sabe? Exato. É como se a humanidade não estivesse lidando apenas com uma lista de maus comportamentos que precisam de correção. Sob a lente de teólogos como a Beverly Gaventa, nós somos, na verdade, reféns em um território ocupado. Onde o pecado e a morte entram na história com letras maiúsculas. Como senhores de escravos mesmo. E o que torna o argumento do apóstolo Paulo ainda mais escandaloso, especialmente para a mente judaica do primeiro século, é o choque que encontramos lá no versículo 20 do capítulo 5 de Romanos. Onde o estudioso Thomas Schreiner aponta exaustivamente para esse fato. A lei, a sagrada Torá, não foi dada para curar esse problema cósmico. Ela entrou na história para aumentar a transgressão. O que vira de cabeça para baixo tudo o que se pensava sobre a religião como um freio moral. Completamente. E isso estabelece a missão incontornável do nosso mergulho no texto de hoje. A proposta é desvendar Romanos 5 não apenas como uma teoria sistemática ou uma doutrina fria sobre a salvação, mas como a declaração de um triunfo. É o resgate escatológico, o triunfo final da graça sobre o mundo mantido em cativeiro. Mas antes de entrarmos no capítulo 5 propriamente dito, acho que vale dar um passo atrás para situar quem acompanha essa análise. Nos 4 primeiros capítulos de Romanos, Paulo parecia estar dentro de um tribunal. Construindo aquele argumento tijolo por tijolo. Isso, o argumento de que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, e que só podem ser declarados justos exclusivamente pela fé na obra de Cristo. Mas quando chegamos ao capítulo 5, a coisa muda. O texto funciona como uma grande dobradiça, né? A porta gira e o cenário inteiro muda. Os dados linguísticos levantados pelo Douglas Moo ilustram perfeitamente essa guinada. Olha só, a palavra fé, que é a grande estrela do início da carta, aparece 33 vezes nos capítulos de 1 a 4. 33 vezes. Porém, nos capítulos 5 a 8, ela sofre uma queda drástica. Ela é mencionada apenas 3 vezes. E, em contrapartida, a palavra vida dá um salto enorme, chegando a 24 ocorrências. A teologia paulina muda de marcha. É uma mudança de foco fascinante para quem estuda o texto. Saímos daquele ambiente do tribunal, onde a grande questão é como o juiz pode declarar o réu inocente, e entramos de cabeça no campo da segurança eterna. A ênfase passa a ser a transição definitiva do domínio da morte para o domínio da vida. E para não ficarmos apenas na superfície desse assunto, vamos usar as lentes de 3 estudiosos monumentais para decupar essa passagem. Fundamental. Porque entender como eles pensam explica por que eles discordam em pontos tão cruciais mais para frente. Primeiro nós temos o Thomas Schreiner, que opera com uma exegese histórico-gramatical muito ancorada na tradição reformada. O superpoder dele, digamos assim, é destrinchar a relação complexa entre o pecado original, a ideia do cabeça federal, ou seja, Adão nos representando ali no Éden. Isso, essa representação ligada à nossa responsabilidade moral individual. Depois do Schreiner, temos o Douglas Moo. A abordagem dele já é mais teológico e estrutural. Ele é quem vai mapear o desenvolvimento lógico do apóstolo, focar na linguagem relacional de reconciliação. E principalmente puxar as implicações pastorais da certeza da salvação. Exato. E por fim, temos a Beverly Gaventa, que traz uma lente assumidamente apocalíptica. Se o Moo olha para as estruturas e o Schreiner olha para o tribunal, a Gaventa lê Romanos quase como um filme de invasão cósmica. Para ela, o pecado não é um verbo. Não é algo que a gente faz. É um substantivo. Um poder ontológico. Algo que tem existência própria e força para dominar as pessoas. O que nos leva direto aos versículos 1 e 2, onde Paulo começa declarando que, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. E aqui nós temos um consenso sólido entre os nossos 3 guias. Essa paz não é aquele sentimento gostoso de acender o incenso e relaxar no sofá, sabe? Longe disso. É uma realidade objetiva, um tratado de paz assinado com sangue. E a precisão desse conceito muda tudo no nosso entendimento. O Moo nos lembra que a raiz dessa ideia não é a ausência de barulho, de ansiedade. É o Shalom do Antigo Testamento. O dom definitivo dos últimos dias, a paz escatológica,
Aquela restauração completa que foi prometida pelos profetas e que invadiu o tempo presente através do rei davídico Jesus. A guerra acabou. É uma alteração de status permanente perante o Criador. E junto com essa paz de fim de guerra, o texto grego menciona o termo prosagogé, que as nossas Bíblias traduzem como acesso. E o interessante é como as lentes dos comentaristas divergem bem aqui, enriquecendo muito a leitura. O Mu nota o fundo cultico dessa palavra. Ele visualiza a entrada no templo judeu. O acesso ao Santo dos Santos, que antes era totalmente restrito e agora está escancarado. Só que a Gaventa não vê um templo aí. Ela vê um mapa. Perfeito. Para ela, trata-se de uma questão territorial, né? O texto diz que fomos introduzidos nesta graça na qual estamos firmes. A graça, nessa visão apocalíptica, deixa de ser apenas uma atitude amigável ou um favor de Deus e se torna um espaço geográfico. É um novo reino. Um continente blindado onde os justificados habitam agora. Mas é justamente habitando nesse continente blindado que Paulo faz uma curva brusca. Uma curva que desafia toda a lógica humana. Chegamos nos versículos 3 a 5. Ele fala sobre gloriar-se nas tribulações. E vamos ser sinceros, gloriar-se no sofrimento soa um pouco masoquista, não soa? Sem dúvida. Soa absurdo à primeira vista. A inclinação natural de qualquer ser humano é suportar a dor prendendo a respiração até ela acabar, e não celebrar que ela existe. Mas a Gaventa nos dá uma chave de leitura brilhante aqui, quando ela analisa a palavra grega thlipsis, que a gente traduz como tribulação ou aflição. Paulo não está falando do pneu furado ou do boleto vencido no fim do mês. A palavra carrega um peso enorme de conflito escatológico. São as pressões avassaladoras que ocorrem no choque entre as duas eras. O reino das trevas que está caindo e o reino da luz que está invadindo. E o Schreiner entra aqui descrevendo a cadeia de montagem que o Paulo constrói para explicar essa postura do cristão. A tribulação não serve para destruir quem crê. Ela é o fogo que produz perseverança. E a perseverança, por sua vez, forja o que o grego chama de dokimê, que é o caráter aprovado. É uma palavra incrível para se estudar. Sim, porque dokimé é o termo usado para o metal que foi testado no fogo, para provar que não tem mais impurezas. A mecânica da aflição funciona como uma fornalha. O sofrimento gera evidências concretas no caráter. Quando a fé suporta o fogo sem derreter, isso fornece uma validação interna de que aquela justificação inicial lá atrás era real mesmo. O que fortalece a esperança, que é o próximo passo lógico. O amor de Deus foi derramado nos corações. E prestando atenção no idioma original, a palavra para derramado não indica um conta-gotas racionando o amor divino. É um balde d'água virado de uma vez. É uma enxurrada profusa pelo Espírito Santo. Essa torrente de amor é o que pavimenta a lógica implacável dos versículos 6 a 11, que é a seção da certeza e da reconciliação. O Mu aponta de forma brilhante que o Paulo está usando um argumento clássico da retórica rabínica aqui. O argumento conhecido como Kal Vayomer. A lógica do menor para o maior. Como isso funciona na prática para quem está lendo o texto hoje? Pense da seguinte forma. Se alguém pula na frente de um trem para salvar uma pessoa que o odeia profundamente, será que essa mesma pessoa negaria um copo d'água depois que eles se tornassem melhores amigos? De jeito nenhum. A estrutura do Paulo é: se Deus realizou um milagre monumental e dificílimo de justificar, inimigos repulsivos pagando com o sangue do Filho, quanto mais garantirá o mais fácil. Que é salvar da ira futura aqueles que agora já são amigos da família. E a distinção que o Mu levanta aqui entre justificação e reconciliação coloca uma lupa sobre esse argumento. São duas metáforas diferentes operando juntas. A justificação é a linguagem do tribunal legal. O juiz bate o martelo e declara inocência. Já a reconciliação sai do tribunal e vai para a sala de estar. É a linguagem do relacionamento pessoal, o fim das hostilidades. E talvez a parte mais difícil de engolir dessa teologia seja a real natureza dessa inimizade inicial. É muito comum as pessoas pensarem: nós estávamos afastados de Deus, nós o odiávamos. Mas a via era de mão dupla. Nós não éramos apenas os adolescentes rebeldes fugindo de casa. Nós estávamos sob a justa e santa hostilidade do Criador, sob a sua ira divina.
A reconciliação significa que a oposição ativa e justa de Deus ao pecado foi propiciada, resolvida de uma vez por todas no sacrifício na cruz. O que nos leva para o olho do furacão desse capítulo. Os versículos 12 a 14 introduzem a invasão de Adão e o grande problema do pecado original. Todo esse debate exegético gigantesco frequentemente gira em torno de uma expressão grega minúscula, a expressão epho. Que na maioria das Bíblias em português aparece como porque todos pecaram. Aqui é onde as metodologias dos nossos comentaristas batem de frente, e o embate é espetacular de se ver. O Schreiner, com a visão reformada clássica dele, entra numa disputa direta com a tese de teólogos como John Murray. Para dar um contexto para quem escuta, o Murray olhava para o período histórico entre Adão e Moisés, ou seja, antes da lei escrita existir, e dizia que as pessoas daquela época morriam exclusivamente por causa do pecado imputado de Adão. Como não havia lei, o Murray argumentava que eles não podiam estar morrendo por suas próprias quebras de mandamentos. Só que o Schreiner não aceita essa matemática de jeito nenhum. Ele rebate essa ideia usando as próprias evidências históricas do Antigo Testamento. Pensa bem na história do dilúvio, ou na Torre de Babel. Aquelas gerações viveram muito antes de Moisés descer do Sinai com as tábuas da lei. E, no entanto, sofreram julgamento direto de Deus. Morreram por suas próprias transgressões violentas e rebeldes. Não dá para dizer que ninguém pereceu no dilúvio, sendo inocente de atos pecaminosos individuais. Havia responsabilidade moral, sim. A dos reais e palpáveis. Porém, ele não permite o que chamamos de leitura pelagiana. Aquela ideia suave de que o Adão foi apenas um mau exemplo histórico e nós simplesmente o imitamos porque queremos. Não. A verdade fundamental de Romanos 5 é que toda a humanidade nasce espiritualmente morta em virtude dessa união federal, desse elo representativo com Adão. O pecado individual, a mentira ou o roubo de hoje, é só a fruta podre que nasce dessa raiz de morte que já herdamos. Mas aí entra a Gaventa e vira a mesa completamente nesse debate. Para ela tentar equilibrar as contas da culpa individual do Adão versus a nossa culpa individual, é perder a visão da floresta por focar na árvore. Para ela, a figura histórica de Adão é quase desinteressante. Adão é só o porteiro negligente. Espera aí, isso não soa um pouco radical? Quer dizer que para ela a culpa do Adão como indivíduo não importa tanto? A questão toda é sobre poderes cósmicos que entraram pela porta? Na lente apocalíptica dela, o foco do Paulo não está na biografia do Adão, mas no que passou por ele. O Adão girou a chave por dentro e escancarou a porta do cosmos humano. E por essa porta entraram marchando duas potências ontológicas. O pecado e a morte, que invadiram a criação e estabeleceram um reinado de terror ditatorial. Para Gaventa, nós não somos apenas culpados no tribunal do Schreiner. Nós somos prisioneiros de guerra no campo de concentração da morte. Essa dualidade de visões enriquece absurdamente a transição para a simetria da graça que toma conta dos versículos 15 a 21. Paulo não está descrevendo o empate técnico entre o estrago do Adão e a salvação de Cristo. Ele usa aquelas partículas gregas que significam assim como, assim também. Mas a genialidade de Paulo é que o que salta aos olhos não é a semelhança. É a desproporção. O dom de Cristo engole o dano de Adão. O Schreiner traduz essa teologia para a realidade prática como uma máxima inegável. É infinitamente mais difícil consertar o que foi quebrado do que simplesmente quebrar algo. Para desencadear a ruína do universo inteiro, o Adão precisou de apenas uma ação de rebelião no jardim. Foi um empurrãozinho que derrubou o primeiro dominó. Já a obra de Cristo precisam enfrentar não apenas aquele primeiro pecado original, mas absorver e reverter o acúmulo montanhoso de todas as transgressões humanas ao longo da história. E ele fez isso instaurando a justificação. E a forma como o apóstolo Paulo embala tudo isso literariamente é de cair o queixo. Nos versículos 15 e 16, ele faz algo genial no grego. Uma figura retórica chamada homoioteleuton. Basicamente, ele empilha propositalmente palavras que terminam com o mesmo som, com o sufixo ma.
Ele escreve paraptoma para transgressão, carisma para graça. Dorema para dom, crima para julgamento, catacrima para condenação e finaliza com dikaioma, que é o ato de justificação. É quase como uma rima poética, batendo na mesma tecla fonética, de forma incessante para chocar o leitor. O som martela a mente de quem ouve a carta sendo lida em voz alta na igreja primitiva, sublinhando o peso eterno do que está em jogo. E bem no meio dessa sinfonia literária impressionante, somos atingidos pelo choque do versículo 20, o papel da lei de Moisés. Imagina a cena na mente judaica. No judaísmo do Segundo Templo, a convicção absoluta era de que a lei havia sido entregue por Deus como um antídoto, uma cerca de proteção para conter a disseminação daquele pecado introduzido por Adão. Aí vem o Paulo e subverte essa teologia de forma escandalosa. A lei não entrou como um freio moral, ela entrou como um catalisador para aumentar a transgressão. Isso devia dar um curto-circuito na mente de um fariseu da época. Com certeza causava um curto-circuito, porque a lei expôs a verdadeira malignidade do pecado. O que antes eram falhas nebulosas e difusas, a lei transformou em rebeliões claras, diretas e conscientes contra mandamentos explícitos que estavam escritos na pedra. O pecado usou a própria lei sagrada para multiplicar a condenação. Mas o propósito soberano por trás desse aparente agravamento era preparar o palco para o contraste supremo. A graça se torna uma sinédoque, uma figura de linguagem para representar o próprio Deus em seu triunfo absoluto, pisando na cabeça dos tiranos cósmicos. Observando toda essa densidade monumental da passagem, nós precisamos juntar as peças, né? Como a gente organiza esse embate entre a exegese de tribunal do Schreiner, a teologia estrutural do Mu e o campo de batalha apocalíptico da Gaventa? A beleza da análise é perceber que eles não se anulam. Pelo contrário, eles funcionam como médicos de especialidades diferentes, diagnosticando a mesma redenção incrível. O Schreiner nos mostra o raio-x legal. Ele lida com a mecânica da justiça forense e explica como a imputação da culpa e da justiça opera através do cabeça federal. Sem ele, a gente perde a base lógica do evangelho. A Gaventa, por outro lado, eleva a câmera para nos dar a visão por satélite. Ela mostra um macrocosmo onde potências cósmicas disputam a posse da criação. E o Douglas Moo é a ponte que liga isso ao coração de quem escuta a gente, ancorando a alma na certeza inabalável do amor de Deus, a partir dessa estrutura lógica impecável do Paulo. O que nos conduz a uma ideia central que amarra tudo de forma bem cristalina. Podemos afirmar juntos que a justificação pela fé não é um mero recibo de absolvição legal que fica guardado numa gaveta no céu. Não é apenas evitar o inferno no final da vida. É uma transferência drástica de reino. É um resgate violento, onde a humanidade é arrancada das garras de tiranos cósmicos, o pecado e a morte, para receber uma cidadania inabalável sobre o reinado supremo da graça. Exato. Essa precisão define o abismo gigantesco entre um cristianismo focado em ser uma pessoa boa e moral e o verdadeiro evangelho ensinado pelos apóstolos. A justificação altera o cosmos em que o indivíduo existe. Mas a grande pergunta que sempre fica é como essa realidade estratosférica pisa no chão da vida real. Qual é a ponte de aplicação prática para os estudiosos que tentam viver essas escrituras hoje? A concretude dessa teologia tem que se revelar primeiro na forma como lidamos com a vida real, especialmente com o sofrimento, a tlipsis que discutimos antes. É tão comum ouvir respostas clichês de autoajuda religiosa quando as coisas dão errado, né? Mas Romanos 5 nos vacina contra isso. O texto nos ensina que as pressões da vida, uma demissão, um luto, uma crise brutal na família, não significam de forma alguma que o cristão caiu de volta no reino da morte, o que Deus está de mal, punindo secretamente pelas falhas. Gera uma esperança que resiste à realidade difícil. E a aplicação pastoral daquela lógica do menor para o maior é absolutamente revolucionária para a saúde mental e espiritual de quem nos escuta. Vivemos uma epidemia de cristãos exaustos. Naquela roda viva terrível de tentar reconquistar o favor divino a cada
manhã, achando que perderam a salvação porque tropeçaram ontem. O argumento do Paulo é definitivo. Se Cristo morreu por nós e nos reconciliou quando éramos inimigos hostis e repulsivos, os nossos tropeços diários hoje, agora que já fomos adotados como filhos, jamais terão o poder de anular o veredito do juiz supremo. A paz com Deus é um fato fixo na história, ancorado lá na cruz. Não é um refém vulnerável das nossas crises emocionais ou das nossas falhas diárias. Isso traz um alívio indescritível. Saber que a posição de justificado não é uma corda bamba. No entanto, diante de uma libertação tão completa e de uma graça tão avassaladora que supera todas as medidas do pecado, nós somos obrigados a levantar uma inquietação inevitável. Uma pergunta que certamente dá um nó na cabeça de quem estuda o Evangelho a fundo pela primeira vez. É o momento em que a lógica humana tenta testar os limites dessa teologia, não é? A pergunta não só surge, ela grita no texto. Exatamente. O raciocínio é o seguinte: se onde o pecado aumentou, a graça superabundou de forma tão espetacular para cobrir tudo, e se a lei, na sua essência sagrada, só serviu mesmo para multiplicar e expor o tamanho da transgressão, Então por que não chutar o balde? por que não pecar deliberadamente, com força e com gosto, apenas para atrair ainda mais dessa graça majestosa? Se a graça é tão incrível e se alimenta do perdão do pecado, por que não dar mais matéria-prima para a graça brilhar? E por mais que essa pergunta soe cínica e escandalosa para nós hoje, ela não é fruto de uma rebeldia moderna. Os oponentes de Paulo jogaram exatamente essa acusação na cara dele na época. Ele já esperava essa objeção, porque entendia um princípio fundamental do que estava ensinando. Se a mensagem da graça pura que está sendo pregada não corre o risco de ser confundida com uma licença irrestrita para a anarquia moral, não é a mesma graça que o Paulo pregava. Contudo, a marreta teológica que destroça essa objeção de vez aguarda quem segue conosco nesta jornada. A resposta está lá no estudo do capítulo 6. É um gancho magistral do apóstolo. A riqueza literária e a densidade da palavra de Deus continuam desafiando as nossas caixinhas mentais. O estudo de Romanos realmente não deixa pedra sobre pedra. Na nossa próxima análise da passagem, continuaremos a investigar as implicações explosivas de pertencermos definitivamente ao reinado da vida.